Então vamos lá para João capítulo 15. E vale a pena também dizer, não estamos inventando a roda. Esse foi o método usado por Lutero, o método de Calvino, o método de Santo Agostinho, o método de Martin Lloyd Jones, de John Stott. Ou seja, temos conosco não poucos luminares da história do cristianismo que edificaram a igreja por meio da pregação de livros inteiros, pregação em série das Sagradas Escrituras. E hoje, portanto, como nós paramos no verso 8 de João capítulo 15, nós vamos examinar os versos 9, 10 e 11. Seria possível vocês colocarem de pé para a gente ler a Bíblia e em seguida fazer uma breve oração. Evangelho de João, capítulo 15, versos 9, 10 e 11. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por crermos em Ti, porque sabemos que a fé não é de todos. A Tua existência não é evidente para todos os seres humanos. E Tua palavra diz que a fé, o que nos capacita a crer em Ti e ser feliz, é um dom, é um milagre da Tua graça. Sabemos que não é devido à nossa quantidade de neurônio, nem à retidão do nosso coração, mas a decisão do Senhor revelar o seu amor a quem não era digno da comunhão contigo. Por isso nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pelas Escrituras, em especial pelo Evangelho, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Também somos gratos, Senhor, pelas orações respondidas, pelo cuidado pelos nossos filhos, pelo arroz e o feijão que chegam à nossa mesa, e por não estarmos nessa manhã num CTI em agonia, Senhor, desesperados pela vida. Somos gratos pelo dom da vida. Senhor, contudo, nós não vivemos à altura do que conhecemos. Há muita contradição em nós. Por isso nós pedimos perdão nessa manhã. E rogamos que o Senhor nos ajude a tão somente revelar a beleza de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos os que aqui se encontram. E que a partir de agora, o nosso entendimento seja aberto, para que possamos compreender a sua verdade. Verdade que liberta, verdade que santifica, verdade que humaniza. E é no nome do Senhor Jesus, porque oramos mais confiados na misericórdia dele do que na nossa inocência, que fazemos essa súplica. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Como o Pai me amou. Há algo que intriga a ciência moderna e para o qual Isaac Newton, Einstein não encontraram uma resposta com base no instrumental puro e simples da ciência. Porque, como alguém já disse, a ciência explica o como,
não explico porquê. E dois fatos intrigam esses homens. O primeiro deles é que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade. Porque o nada, nada cria. Vindo para o século XX, para o século XXI, uma informação nova, um Big Bang, um efeito. Qual é a sua causa? E outro fato que chama a atenção de não poucos cientistas é a complexidade, a beleza da vida e aquilo que os filósofos chamam de unidade na diversidade. Como que tantos elementos tão diferentes podem ser encontrados em harmonia. O que está por trás do nascer e do pôr do sol? De um planeta que, se estivesse mais próximo do sol, simplesmente não existiria. Não teria vida inteligente. E um pouco mais distante, idem. O cristianismo tem uma resposta para ambas as questões. A origem do universo e a beleza da vida. Eu já disse em outras ocasiões para vocês que nós encontramos no limiar da ciência moderna um dos seus fundadores, Galileu Galilei, dizendo: quando contemplo o universo com toda a sua beleza e riqueza, sou levado a um único fim: prestar culto à beleza do Criador. E qual é a resposta da fé cristã? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu diria para vocês que isso se me configura como profundamente racional. Há pessoas que acreditam que se você emprestar 10 bilhões de anos para o acaso, para as forças cegas, vai surgir um planeta como o nosso. Aí eu me lembro do pensador americano Francis Schaeffer. A questão filosófica básica é descobrirmos que conjunto de pressuposições explica a realidade. Uma energia impessoal ou Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa resposta você vai encontrar no islamismo, como também no judaísmo. Ambas as religiões afirmam, juntamente com o cristianismo, que por trás da beleza, da complexidade, do esplendor da vida, há um ser todo-poderoso que criou todas as coisas para a glória do seu nome. O cristianismo acrescenta um elemento, que é exclusivo da fé cristã e sobre o qual nós acabamos de ler. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. O cristianismo, portanto, afirma que por trás da existência do que foi criado, aquilo que os filósofos chamam de realidade última, o ponto de partida de tudo que foi formado, há um ser. E os cristãos se juntam aos muçulmanos e aos judeus, todo-poderoso, autoexistente, imutável, soberano, mas o cristianismo acrescenta essa nota: um ser doce, que por toda eternidade tem vivido a experiência do amor.
O Pai ama o Filho, o Verbo, a palavra criadora, que se revestiu de ossos, de carne, que se manifestou a nós, e o Verbo, a palavra, o Filho, ama o Pai. Por isso que os teólogos costumam dizer que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo. Em que consiste a felicidade eterna de Deus? Em Ele ser tudo o que gostaria de ser. Em fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. E um ponto importante, que só o cristianismo ensina. A bem-aventurança eterna de um ser infinito em sensibilidade se ver diante de um ser infinito em beleza. Em que consiste a felicidade de Deus? Em o Pai contemplar o Filho contemplar o Pai. Você imagine um ser infinito em santidade diante de um ser infinito em beleza. Esse amor aqui é diferente do amor que Deus tem pelo bandido que alguns anos atrás eu evangelizei no Jacarezinho. Ele virou-se para mim, logo após ouvir o dono do pedaço, para o qual eu estava pregando o evangelho, dizer: há muita esperança para alguns rapazes que trabalham comigo, mas há alguns que não tem jeito, e entre eles esse aqui. E apontou para o rapaz. O rapaz ouviu, pegou a moto, ele estava assim, uns 5 metros de mim, e colocou a moto do meu lado. Eu disse para ele: acabei de ouvir que não há esperança para você. Ao que ele virou-se para mim e declarou: eu não gosto de trabalhar e o meu negócio é matar. Ao que eu me virei para ele e disse: você sabia que enquanto nós estamos aqui conversando, o Espírito Santo está consolando as famílias que foram destruídas por você? Eu não acredito no que você está me dizendo, que você nasceu para isso. Agora, o impressionante é Deus, nessa noite, era quase madrugada, era entre 11h30 e meia-noite, Deus colocar um cristão do seu lado para lhe dizer o que eu passo a lhe falar. E o que eu tenho para lhe dizer? Que eu não entendo o fato de você estar vivo. Só há uma explicação, exceto essa, difícil de eu compreender, que esse Deus o ama e preservou a sua vida para que tivéssemos esse encontro nessa noite. E eu lhe dissesse do amor do Criador por você, apesar de você praticar o que é tão ofensivo a Ele. E aí, eu experimentei o milagre do que a capacidade de não perder de vista a humanidade de quem quer que seja e tratar a todos como seres criados à imagem e semelhança de Deus pode operar. Caiu a armadura, apareceu o homem. E o rapaz virou-se para mim e disse: eu sei que o senhor está falando. Minha família é toda evangélica.
e vive a orar por mim. E esses dias os policiais me pegaram, bem aqui onde nós estamos. Eu consegui escapar. Pastor, eu ouvia os tiros, a bala zunindo no meu ouvido. Nenhuma me acertou. Eu falei, olha, só tem uma explicação. A infinita longanimidade do Deus que quer redimi-lo dos seus pecados. Esse amor, que é o amor que Deus tem por você e por mim, é chamado de amor benevolente. É o amor que leva Deus a tratar com bondade aqueles que não são dignos da bondade de Deus. Por que você está aqui sentado nessa cadeira e eu estou de pé? Porque Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Quando, contudo, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 9, declara que o Pai amou o Filho, o Evangelho de João está falando sobre um outro amor. É o amor complacente. É o amor que vem acompanhado de deleite. Porque quando o pai olha para o filho, ele vê a si mesmo. O filho é objeto do deleite do pai. E a alegria do filho é contemplar a beleza daquele que o gerou eternamente. Contudo, há uma informação adicional estonteante. Que esse Deus Pai, que amou Deus Filho, esse Deus Filho que amou o Deus Pai, na companhia do Espírito Santo, decidiram, na eternidade, incluir um outro ser nessa festa eterna de amor. Por que existimos? Porque Deus precisava criar para poder se comunicar ou amar e ser amado? Segundo João capítulo 15, verso 9, essa não é a resposta. Porque o Pai tem amado o Filho tem amado o Pai por toda a eternidade. Somos levados a crer, e essa é a opinião do grande Agostinho de Hipona, que nós chamamos de Santo Agostinho, que tudo veio à existência por força da felicidade de Deus, dessa alegria transbordante, que fez com que Deus, portanto, criasse seres à sua imagem e semelhança, a fim de que os mesmos sentissem a espécie de amor presente nas pessoas da Santíssima Trindade. O texto declara: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Portanto, meu Deus, isso é muito sério. Nós estamos aqui diante da definição de saúde humana. Por isso que Jesus é a nossa referência do ponto de vista da verdadeira humanidade. Porque, preste atenção, e eu vou aqui me controlar que eu não quero me emocionar, nem ficar andando no tablado de um lado para o outro, como às vezes acontece comigo, especialmente quando na exposição bíblica eu me deparo com aquilo que eu tenho como muito encantador. Nós aqui estamos diante da descrição do ser humano verdadeiramente feliz. Você imagine alguém que olha para o universo e é capaz de crer, está certo do fato de que o universo tem um Criador, que esse Criador é autoexistente,
é imutável, é único, é infinito, é soberano, é absolutamente independente do que criou, e formoso, e lindo. E porque ele é formoso, porque ele é majestoso, porque ele é belo, porque ele é santo, porque ele é um Deus de amor. É o Deus que inventou o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe. Quer dizer, o Deus que fez com que nós experimentássemos esse sentimento que nos faz colocar o peito na frente de um filho, a fim de salvá-lo. Agora você imagine alguém acreditar na existência desse ser majestoso, veja só, para o qual todos os átomos batem incontinência, diante do qual todas as moléculas se curvam, e essa mesma pessoa está certa que é amada por esse ser. Eu já falei para vocês da minha experiência quando eu comecei meu ministério de pregação, de sair do púlpito e o reverendo Antônio Elias vir na minha direção, a minha referência de pregação, o expositor bíblico que quando começava a falar mais tocava o meu coração, dizer para mim: meu filho, o seu progresso como pregador é evidente. É aquela história do primeiro beijo, tal do você voltar para casa como se não estivesse pisando no chão. Eu ganhei o dia. Eu passei pelo crivo do reverendo Antônio Elias. Agora imagine o eterno dizer para você: eu amo, eu me deleito em você, eu tenho prazer na sua vida. Por isso nós encontramos Jesus nesse planeta amando os seus inimigos e dando a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus discípulos. Tudo que o Senhor Jesus fez nesse planeta, a ponto de parar numa cruz, ou com tudo culminando naquela crucificação, que o fez em meio à sua agonia, orar pelos que o matavam, nos seguintes termos: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, em vez de mandar caçar o seu direito, ou de mandar um raio sobre sua cabeça, ou fazer uma macumba evangélica contra eles. Perdoa-lhes porque eles perderam o contato com a realidade. Eles não conhecem a referência maior do que é belo e do que é santo. Gente, só é possível tamanha renúncia quando nós não estamos mais vivendo por déficit. O coração está tomado de alegria, porque você pode dizer aquela frase gloriosa do livro de Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, o que o Evangelho declara é que o Pai amou o Filho, e aqui o Senhor Jesus, então, se dirige para os seus discípulos dizendo: eu também amei vocês. Eu posso amar vocês. Dentro de 5 horas, todos vocês vão me deixar sozinho. Vocês não vão estar comigo no momento mais difícil da minha vida. Todos vocês me abandonarão. Mas eu decretei os amar. Eu assumi um compromisso comigo mesmo, na presença do Pai, que eu os amaria não por vocês serem belos, mas que eu os tornaria belos por amar vocês. Como o Pai me amou, também eu amei vocês.
E aí, essa é a pergunta metafísica, filosófica, teológica por excelência. Que resposta eu devo dar a esse amor? Como administrá-lo? O que me cabe fazer a partir do momento que eu ouço essa declaração? Eu tenho interesse pela sua vida. Você é precioso para mim. O Senhor Jesus dá a resposta. Qual é a resposta? Não banalize esse amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Você tomou consciência dessa paixão. Você descobriu que o Criador de Andrômeda se afeiçoou por você. Que não há ninguém no cosmos mais interessado na sua felicidade do que o seu Salvador. E que tudo que ele anela é derramar o seu amor sobre sua vida. De maneira que, dia após dia, você conheça esse amor ensandecido que ele tem pela sua vida. O que lhe cabe fazer? Jesus disse: sou um louco para abrir mão dessa relação. Permaneçam no meu amor. Então observem que não é permaneçam na moral evangélica. Permaneçam em Moisés. Permaneçam nos 10 mandamentos. Não é permaneçam na lei. Permaneçam no meu amor, com a vinda de Jesus. Nós deixamos, a partir desse encontro com Ele, de manter relação com Deus baseada em lei, a fim de mantermos relação com Deus baseada em amor. Não é permanecer na lei, é permanecer no amor. Porque você pode permanecer na lei mecanicamente, sem gratidão, sem paixão, sem ações de graças, sem louvor, sem alegria, sem espontaneidade, por temer o inferno, por isso lhe ser interessante, e não porque você permanece no amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Não abram mão dessa relação. Não percam as oportunidades que lhes dou de vocês se aproximarem de mim. Tornem cada bênção da vida subserviente a esse propósito maior. Quando eu bater a porta do coração de vocês, os chamando para a comunhão, não adiem esse encontro. Permaneçam no meu amor. Então esse é o vetor da igreja. Eu já disse isso para vocês. A igreja não está preocupada prioritariamente com a orientação sexual das pessoas. Se elas pagam imposto ou não. Vou até mais longe, se elas amam a democracia ou não. Se elas têm espírito republicano ou não. O cristianismo está prioritariamente preocupado com sua relação com Deus. Em torná-lo pleno, feliz, consciente desse amor, a fim de que você saia pelo mundo manifestando a vida de Cristo. O que é claro que terá implicação para a sua relação com a República, com a democracia
que norteará a administração da sua sexualidade, porque nós somos responsáveis por quem cativamos, entre outras decisões mais, e sobre as quais o Senhor Jesus fala no seu Evangelho. Olha o verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, e aqui, portanto, o Senhor Jesus não abre espaço para que nós o domestiquemos, para que nós desenvolvamos um conceito romântico de permanecer no amor. Aqui Jesus não abre espaço para nós mantermos uma relação irresponsável com esse amor, a ponto de nos sentirmos no direito de sermos muito maus porque ele é muito bom. Que ele declara: se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, preste atenção, meu Deus, isso é muito sério. É muito mais do que domingo, 10h30 da manhã, você entrar por essas portas. É muito mais do que você levantar as mãos e cantar louvores derramando lágrimas. É mais do que você dar o dízimo. É mais do que você frequentar vigília, reunião de oração. Os fariseus do Novo Testamento jejuavam 2 vezes por semana. Oravam para valer. Frequentadores assíduos da adoração do templo e dos estudos bíblicos na sinagoga. E para eles o Senhor Jesus disse: vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas também entrarem. Jesus entra em Jerusalém, os moradores de Jerusalém tiram literalmente sua roupa, jogam no chão para que o jumentinho sobre que Jesus cavalgava passasse por sobre elas, com toda aquela gente gritando: hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, chegou o Redentor, o Messias, o Rei de Israel. Uma semana depois, Pilatos chama essa mesma multidão e diz: solto Jesus Cristo ou solto Barrabás? E a multidão pede a soltura de Barrabás e a execução de Jesus Cristo. Cantar alto e forte não é sinal de conversão. Estão lembrados de Israel, quando cruzou o Mar Vermelho, com Miriam cantando com o povo: eu louvarei ao Senhor eu louvarei, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ele triunfou gloriosamente. Nós atravessamos o mar, vencemos os egípcios, estamos livres, louvado seja o nome do Senhor. Daqueles adoradores, apenas Josué e Caleb não morreram no deserto. Todos se envolveram com idolatria. E quando as circunstâncias ficaram difíceis, eles foram encontrados dizendo: maldito o dia que Moisés se dirigiu a nós com esse sonho de libertação, porque no Egito a gente comia bem e com fartura. E hoje nós vivemos aqui nesse deserto, convivendo com o único prato de comida, esse tal de maná. Abro um parênteses para dizer o seguinte: esses dias eu estava revendo uma série do pensador americano Francis Schaeffer, intitulada Como Nós Devemos Viver. Está no YouTube, são 10 episódios, em que ele fala, portanto, como que nós devemos viver nessa fase da história da humanidade que pessoas chamam de pós-moderna, ou que o Tim Keller chama de modernidade tardia. E Francis Schaeffer, falando sobre a nossa geração, ele diz a seguinte coisa: o que caracteriza essa geração atual, e nesse ponto da mensagem ele fala com lágrimas, porque ele conta que na década de 60, os jovens se dirigiam para Labri
lá nos Alpes suíços, numa cidade chamada Uemu, a fim de encontrarem respostas no cristianismo para as suas indagações intelectuais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da nossa existência? E o que ele reparou ainda em vida, que toda aquela perturbação que culminou nas manifestações de 68 em Paris, que tudo aquilo desagou no que Francis Schaeffer chama de busca por paz pessoal e afluência. Tudo que nós queremos é grana. Tudo que nós queremos é viver confortavelmente, é vivermos em segurança. E Francis Schaeffer diz a seguinte coisa: notem, quando uma sociedade estabelece a busca por paz pessoal e afluência, acumulação de riqueza como suprema meta da vida, essa sociedade estará aberta para totalitarismos de esquerda e totalitarismos de direita. Se aparecer alguém dizendo: prometo a vocês segurança e prosperidade, às expensas da liberdade, pessoas serão movidas a dizer: pode nos tratar como gado, fecha o Congresso, decide o que quiser, só não mexa na nossa grana, no nosso patrimônio, na nossa casa, e não nos deixe à mercê de bandidos. Só que a história da humanidade prova que quando os seres humanos abrem mão da liberdade em nome da segurança, tornam-se privados, tanto da liberdade quanto da segurança. Então, o que é guardar os mandamentos? Foi o que eu falei para os nossos adolescentes, sexta-feira. Até perguntei para a doutora Andréia e para o pastor MV. Preguei o evangelho puro. Eles disseram: pregou. Talvez também não fossem loucos de dizer: não pregou. Mas eu acho que eu preguei. Porque depois, lá pelas tantas, de ter feito a introdução da minha mensagem, eu perguntei para eles: então, o que é a vida cristã? O que é o cristianismo? Para que espécie de vida Cristo nos chama a viver? E a resposta é muito simples: é amor. É amar. Nada é complicado. Tudo é muito simples, muito objetivo, muito direto. O que eu quero é que vocês, a partir desse encontro comigo, amem o Criador e o próximo. E aí, nesse sentido, tem uma passagem bíblica no Evangelho de Lucas, que é a que mais nos ajuda a entender o significado de guardar os mandamentos e de amar ao próximo com o amor que temos pela nossa própria vida. E se eu fosse ministrar um remédio para o protestantismo brasileiro, sem a mínima dúvida, a fim de curá-lo das suas enfermidades, eu ministraria Lucas capítulo 6. Eu diria o seguinte: leia 50 vezes Lucas capítulo 6. Se for possível, em 1/3 das leituras, leia de joelho. Leia em voz alta, até você entender o que significa a ética cristã. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo: se vocês guardarem os meus mandamentos. Veja, ele não está falando sobre salvação pelas obras. Eu os amo. E a maior prova de que vocês estão no meu amor, veja, não é a causa do meu amor, não é a obediência. É o amor que eu tenho por vocês que fará com que vocês diariamente decidam permanecer no meu amor por meio da obediência. Vamos para Lucas capítulo 6.
Todos acharam? Lucas capítulo 6, verso 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem seus inimigos. Essa é a marca da igreja evangélica brasileira? Você pode dizer que isso entrou na cultura do protestantismo brasileiro? Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem? Aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Aí, o torpedo, a bomba atômica ética do cristianismo. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se você fosse detido, se seu filho fosse encontrado traficando num dos condomínios da Barra da Tijuca, que tratamento você gostaria que ele recebesse do sistema prisional? Alguns anos atrás, uma família da igreja disse para mim, me procurou com o seguinte pedido: ajuda-nos, pastor. Nós estamos diante de um mega conflito ético. O nosso filho caiu no grampo da polícia. Ele foi encontrado traficando num dos condomínios da Barra da Tijuca. E pior, no condomínio em que nós moramos. E ele mandou um recado para a gente dizendo que, para ele não ser usado sexualmente na prisão, é necessário que a gente dê grana para o agente penitenciário. Pastor, o que nós devemos fazer? O que é fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito por mim? Eu não quero que o menino que foi preso na favela receba, dentro do sistema prisional, um tratamento que eu não gostaria que fosse dispensado ao meu filho. E o meu filho, que só não caiu no grampo por milagre, porque ele passou grande parte da adolescência fumando baseado, fumando bagulho e andando com traficante. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Veja só, até o verso 31 nós temos cristianismo. Do verso 32 para baixo, nós temos o quê? A modernidade. A escola pública. Quem sabe você com os seus pais sentado à mesa na hora do almoço. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Vocês não precisam de igreja. Vocês não precisam do poder regenerador do Espírito Santo para amar gente simpática. A escola dá conta dessa ética. Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. O ateu, o agnóstico, o pai de santo. O muçulmano, eu estive na Palestina ano passado. Vi muita pobreza. Aí me virei para um membro da autoridade palestina e falei: como é que é aqui nesses bolsões de pobreza de Israel? Os moradores passam necessidade? Ao que ele virou-se para mim e disse: não, porque nós aprendemos com Maomé a não deixar nenhum de nós passar fome. O senhor vai ver pobreza aqui, mas não vai ver fome. Porque lendo ao Corão, nós entendemos que é da vontade de Deus que muçulmano não deixe muçulmano passar fome. Você não precisa do evangelho para amar gente simpática, para amar quem sofre.
Eu que venho de família não evangélica, o que tenho na memória de parentes meus não cristãos excepcionais, gente preciosa, que jamais abriu a Bíblia, eu presumo. Verso 33, se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Aí aqui volta o evangelho, volta a ética cristã, volta a singularidade do cristianismo. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Se você cruzar com Gregório do Vivier, com João Willis, ou com Marcelo Freixo, pessoas que em geral os evangélicos tanto odeiam, você poderá até sentar com eles e dizer, nós temos visões de mundo diferentes. Ô Gregório, você atingiu o meu coração, você falou do que eu amo. Eu conheço viúvas que perderam seus filhos, e que só não enlouqueceram por causa de Jesus Cristo. As favelas do Rio de Janeiro estão tomadas de pedreiros, lavadeiras, lixeiros, que amam Jesus Cristo. Mas nem por isso eu vou virar o rosto para você. Nem por isso eu vou perder de vista a sua humanidade. Nem por isso eu vou pedir que Deus mande fogo sobre sua cabeça. Porque um dia eu estive no seu lugar. Entendem o que eu estou falando? Não estou dizendo que o cristianismo nos chama para abrirmos mão das nossas convicções. O que eu estou dizendo é que nós não vamos perder a humanidade de ninguém, ainda que defendamos nosso ponto de vista com paixão. Não há nenhum problema você chegar e dizer, olha, rapaz, o que você ensina corresponde ao exato oposto do que eu julgo melhor para o meu país. Você é livre para isso. Mas de uma tal maneira que a pregação não seja irritante, a autoestima de quem o ouve não seja quebrada, e a pessoa se afeiçoe pelo Evangelho por ter se afeiçoado por você. Nunca se esqueça que pior do que a piada que foi feita com Jesus Cristo foi o atentado contra a sua própria vida, sua crucificação, que o levou a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se é para nós reeditarmos as cruzadas, a morte do cristianismo na nossa nação já está decretada, tal como o cristianismo está praticamente morto na Europa. Nós não ameaçamos com bomba atômica quem odeia o nosso Salvador. Nós fomos chamados por Ele para darmos a nossa vida para um mundo confuso, e no qual se encontram pessoas que vivem a vida que um dia você e eu vivemos. E se não fosse a misericórdia de Deus e a boa vontade de cristãos que a graça botou em nosso caminho, nós não estaríamos aqui. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus.
Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Portanto, quer permanecer no amor, entenda uma coisa: que você não pode se dar por satisfeito por viver numa igreja do andar de baixo. A igreja onde todos são encontrados se beijando, se abraçando, se cumprimentando, porque todos são simpáticos. O que nos diferencia é essa vida que eu chamaria de vida no andar de cima. É amar o inimigo. É não perder de vista, repito, a humanidade daquele de quem nós discordamos, ou que atenta contra a nossa própria vida. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Porque é o amor que entende a linguagem do amor. Por isso que teólogos mataram Jesus Cristo. Porque uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus. E para que você entre no mundo do amor, da adoração, você tem que estar imerso no amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, que basicamente consistem em amar, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Guardado os mandamentos do meu Pai. Qual o mandamento do Pai? Que você dê a vida por esse povo. Que você se deixe crucificar. Que você interceda pelos seus algozes. Que você ensine a humanidade a amar. E foi a vida que Cristo viveu. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós não temos mais tempo para explorar essa parte final, que é gloriosa. Vamos para o verso 11 e aqui nós terminamos. Olha o vetor de tudo. Para onde a fé cristã quer nos levar. Tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. Tenho lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. É para onde o cristianismo quer nos levar. Qual é o vetor disso tudo? Qual é a razão de ser dessa instituição? Tornar as pessoas impressionantemente felizes. A meta é a alegria. A meta não é a pregação superlotar os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas. A meta é uma igreja transbordante de alegria, por permanecer no amor, por viver o amor, e se tornando assim objeto do amor complacente de Deus, a ponto de Deus se deleitar nela. E aí o Senhor Jesus nos apresenta uma verdade central, a fim de que compreendamos o funcionamento da psique humana e do que pode nos tornar plenos nessa vida. Não há alegria nesse mundo. Não tem sexo, não tem viagem ao paraíso dos seus sonhos. Não tem fama, não tem poder, não tem prosperidade que possa comunicar ao seu coração essa alegria, porque, veja só, não é alegria do mundo, é alegria de Cristo. É uma alegria que Cristo comunica. E comunica a quem? A quem está no amor, a quem vive o amor, e que por estar no amor e viver no amor, se sente amado. E ao tomar consciência do significado desse amor, passa pela experiência de ver a paz se levantar da cadeira
e ter vontade de dançar. É a festa, é a celebração da vida, é o homem tornado pleno, e nisso reside a nossa verdadeira identidade. Mas é lógico que a consequência disso tudo é também amar o presidente da República. Eu sei que você está pensando nisso. Amar o governador do estado do Rio de Janeiro, que não significa concordar com ambos, ser subserviente a ambos. Mas deles discordar, se necessário for, de modo que não se perca aquilo que poderíamos chamar de ponte evangelística, da oportunidade que fizemos perder de poder no encontro com um ou com outro, ou seja, com quem for, de que espectro político for, pregar o Evangelho. É para essa vida que Deus nos chama. Portanto, eu aqui concluo dizendo a seguinte coisa. Entramos aqui em busca da felicidade, essa que é a grande verdade. É o grande vetor da vida de todos nós, e você não precisa aprender a querer ser feliz, porque todos nós nascemos com um anelo pela felicidade. Essa passagem está dizendo que não há felicidade sem a compreensão do amor que Deus tem por nós. E esse amor só é compreendido quando nós permanecemos nele. E quando nós permanecemos nele? Quando estamos vivendo a experiência do amor. Quando amamos e por estarmos praticando o amor, nós entendemos o amor. Deus se derrama por nós e diz para você e para mim o que disse para Jesus Cristo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Vamos nos colocar de pé e orar? Pai Santo, em dias de tanta confusão no nosso país, quanto ao significado do cristianismo, nós imploramos a Ti, não nos deixes na escuridão. Ajude-nos a, no Brasil, sermos voz e não eco. E revelarmos ao povo brasileiro o que há de singular na fé cristã. E que faz, portanto, que Deus considere, o Senhor nosso Deus considere o cristão sal da terra e luz no mundo. Em que nós temos que apresentar ao mundo o que nos distingue do restante da sociedade. Essa é a pergunta que nós te fazemos hoje. E que por graça, por misericórdia, o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas contradições, e aquelas vezes em que as nossas paixões político-ideológicas corromperam o nosso entendimento da verdade, nos levando a botar na sua boca o que o Senhor nunca falou, entristecendo o Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, Senhor, que essa igreja funcione como um farol no Rio de Janeiro e no Brasil. Que vivamos de uma tal maneira que em tudo o Teu santo nome seja glorificado. Falando de uma forma mais clara, Senhor, para que Tua beleza seja revelada em nós. Ajuda-nos a emergir nesse amor, a fim de compreendermos o amor. No nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.